Olá, sexta-feira, dia da nossa catequese. E hoje, claro, que eu vou falar sobre Pedro e Paulo, né? Para vocês, Pedro foi escolhido por Jesus para ser a pedra fundamental. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno não poderá vencê-lo. Essa expressão de Jesus sobre Pedro faz com que ele possa realmente ter a força necessária para conduzir a igreja. E se a igreja chegou até hoje, e mais para frente, é devido à solidez da dimensão da fé que Pedro teve. Alguns podem até criticar, dizendo que Pedro negou a Cristo, mas hoje qualquer pessoa pode negar Cristo. Qualquer pessoa tem essa possibilidade. É quando a pessoa busca o fogo fora de Deus, né? Quer ser aquecido em qualquer fogueira. Por isso que nega, porque aquele fogo não aquece o coração. E o que aquece o coração é o fogo do Espírito Santo, que dá a diferença para que nós possamos cada vez mais viver essa experiência de fé. E Pedro, ele teve essa experiência do Espírito Santo quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez ele ficou chateado, mas ele disse: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E essa expressão do amor é que nós precisamos também vivenciar. Quem não ama Cristo, como que vai amar a igreja? Não tem como. A igreja solidificada. Outras perguntas que poderiam surgir: Jesus, por que Jesus não fundou uma igreja para cada discípulo? Não, quando se fala de igreja fundada por Jesus, nós estamos dizendo o reino. O reino é único, o reino não é dividido. Até ele fala em outras passagens: se o reino for dividido, então será destruído rapidamente. Por isso ele fundou a igreja, a única igreja, o reino. É isso que faz a gente ter essa vivência bonita de nossa fé, na alegria e na convicção do amor de Deus. Por isso Pedro assume essa missão de conduzir os outros apóstolos e também a igreja naquilo que era a perspectiva da salvação que Cristo veio trazer para toda a humanidade. Paulo, considerado apóstolo dos gentios, né? ele mesmo, ele sente um abortivo, porque ele vai ter um período de perseguição aos cristãos, mas depois ele converte ali, caindo no caminho de Damasco, ele encontra o Cristo que pergunta: Paulo, por que me persegue? E aí, a partir daí, ele começa a anunciar o reino. Foi fundamental também na construção de tantas comunidades além de Jerusalém. Isso é importante ficar frisado para todos nós. Para além de Jerusalém, Paulo funda as comunidades entre os gentios e pagãos. Aí nós precisamos de ficar atentos a esta ação, porque Paulo, mesmo fundando comunidades, tinha realmente a ligação com os discípulos, a ligação com Pedro, a ligação com Paulo. Quando surgiu a questão da circuncisão, Paulo vai a Jerusalém, reúne com os apóstolos lá com Pedro, né, e vai decidir sobre essa questão. E tem uma expressão muito bonita lá nos Atos dos Apóstolos, que fala assim: nós e o Espírito Santo achamos por bem agir desse modo. Assim sendo, nós também devemos compreender a igreja que assume a sua missão e a exerce com a força do Espírito Santo. É esse fogo que Pedro estava buscando, e só encontra quando realmente ele entende essa dimensão do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida da igreja. Os dogmas colocados pela igreja não são dogmas porque um homem falou, um papa falou, um bispo falou, um cardeal falou. Pode até ter surgido, aparecido por meio de, mas é através do Espírito Santo que se declara um dogma. Por isso, a festa que nós celebramos, né, o dia de Pedro e Paulo é dia 29, nós celebramos no domingo próximo, é a festa da solidificação da igreja
da força de Deus, da restauração desse reino, para que nós possamos compreender a graça de Deus em nossos corações. Aí a expressão bonita de igreja é reino de Deus que se faz presente no nosso meio. Por isso, você participa do reino de Deus, sendo igreja em qualquer comunidade em que você vive. Que Pedro e Paulo interceda por nós para que, entendendo o seu legado, possamos viver a integridade da fé. Quem sabe um dia poderíamos dizer, tal como Pedro falou, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou então dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com os amigos.